Achismos da Bola. Apresentado por Nicolas Felipetti, Luiz Cláudio Klafke, Gabriel Batista e Kleber Polanic. O seu programa de análise do futebol brasileiro e europeu com uma boa dose de humor. Fala galerinha, estamos aqui para o episódio 006 do Achismos da Bola. Hoje nosso programa será um pouquinho diferente. Nossa equipe principal hoje está um pouquinho desfalcada, sem a presença do Gabriel Batista e também do Kleber Polanic, mas hoje nós teremos aqui um convidado especial. Para a gente dar início então ao nosso programa, vamos primeiro chamar ele que sempre está aqui com a gente, Luiz Cláudio Klafke. Boa noite, Luiz. Boa noite ao convidado, boa noite ao mediador. E vamos lá para mais um programa. Tá, as circunstâncias não são tão boas hoje como deveriam ser, mas vamos lá que vai ser um programa legal. Esse episódio, então, para a gente dar o início, é dedicado a Felipetti Lanches e também a Open House Soccer. Então, agora, para iniciarmos, vamos chamar nosso convidado para o programa de hoje, Luiz Fernando Seco. Seja muito bem-vindo, Luiz. Oi, boa noite. Obrigado aí pela recepção, pelo convite. E vamos falar de futebol aí. Então, agora que a gente apresentou um pouquinho nosso convidado, vamos também conhecer ele um pouquinho melhor. Para isso, vamos deixar o Luiz falar das suas experiências no futebol, o time que torce, de onde ele é. E mais para frente, vamos entrar nos assuntos da Eurocopa, Campeonato Brasileiro e também da Copa América. Para a gente dar início, então, Luiz, poderia nos contar um pouco mais sobre a tua experiência no futebol, como se iniciou essa trajetória, como apaixonado pelo esporte e já falar para qual time você torce? Eu acompanho bastante aí o futebol, né? Então, eu tô com 32 anos, sou de São Paulo, nasci em São Paulo capital, moro aqui. E aí jogo bola aí desde os 5 anos, acompanho bastante, então sempre também tive primos mais velhos que jogava comigo. Tem meu avô também gostava bastante de futebol, meu pai nem tanto, mas incentivava. E aí, até por conta aí do meu avô, eu sou flamenguista e acompanho bastante o Flamengo e todos os outros times aí, futebol brasileiro e também internacional, seleções. E a minha paixão aí é o futebol, né? Tu chegou a falar que é um flamenguista e também acaba sendo paulista. Como surgiu essa paixão pelo Flamengo? Pelo que eu entendi, foi pelo teu avô. Se tu puder explicar um pouquinho melhor pra gente. E também tem algum time na capital, aí em São Paulo, que tu goste? Algum time que tu acaba torcendo por morar em São Paulo? Tá bom, é isso mesmo. Meu avô, ele é carioca do Rio, então nasceu ali no Rio. Ele tem um irmão que até ficou no Rio, então tem uma família toda lá no Rio, dos primos aí do meu pai. Mas aí meu avô veio trabalhar em São Paulo, então fez a vida aqui, então meu pai nasceu aqui e é tudo paulista, mas meu avô continuou sendo bastante aí flamenguista e me incentivava aí pelo Flamengo, me dava todo ano os uniformes completos aí do Flamengo, então mais 95, 96, 97. E aí eu virei flamenguista, fui bastante pro Rio também visitar a família, então peguei essa paixão aí pelo Flamengo também de acompanhar, de assistir junto aí o meu avô. E fiquei flamenguista, mas também fiquei São Paulino aqui uma época também. Eu tinha muito amigo São Paulino, então era da época até da volta do Raí, 98, 99, 2000. Então meus grandes amigos eram São Paulinos, eu acabei virando aí flamenguista e São Paulino. E aí depois eu acabei optando só pelo Flamengo, assim, de torcida mais. Mas em 2007, assim, quando o Flamengo começou a dar uma virada, até chegou a ficar em terceiro no Brasileiro, 2006 ganhou a Copa do Aham. Brasil, e aí eu fiquei gostando mais aí do Flamengo, mas acompanhei bastante São Paulo também no início dos anos 2000 e tenho um carinho, assim, pelo São Paulo Futebol Clube, mas agora só, depois de um tempo, eu só me considero flamenguista, um time só, mas gosto também de falar que eu sempre gostei do São Paulo aí, mas agora é só Flamengo, essa simpatia aí pelo São Paulo, né? E pra gente trazer então um pouquinho de polêmica aqui pro nosso programa, qual é a tua relação com o Palmeiras? Gosta, não gosta? Corinthians, também o Santos, que não é da capital, mas é um time grande em São Paulo. Como é essa Tá. tua relação com esses times? O Santos também gostei um pouco, porque meu pai é santista, então meu avô gostava mais de futebol, mas meu pai nunca foi muito ligado, então virou santista, assim, mais por causa do conta aí do Pelé, mas também, né, gosta do Flamengo também, então o Santos, na época meu pai falava que era santista
Então, não tenho nada contra, assim, também. O Palmeiras, eu tenho muitos amigos palmeirenses também. E agora tá com essa mais rivalidade esses anos aí com o Flamengo, né? Disputando melhores elencos, tudo. E aí o Corinthians, tem uns amigos corintianos também. E não chego a odiar, assim, o Corinthians, nem o Palmeiras, nem o Santos. Um time que eu menos gosto, assim, no cenário brasileiro, principalmente, assim, o Vasco, né? Por conta mais da rivalidade com o Flamengo. Tem o Fluminense também, mas o Vasco pegou mais essa parte aí de rivalidade, acho que mais por conta também de 2001 também, do gol do Pet, então pega essa memória aí de não gostar muito do Vasco aí pelo estilo do Vasco, Fluminense menos assim, mas também não gosto tanto, mas o time de São Paulo eu não tenho simpatia assim, não tenho torcer contra esse tipo de coisa aí, mas lógico também que eu sempre quando perde alguma coisa, eu sempre fico esperto aí para zoar os amigos, fazer esse tipo de brincadeira, então o futebol paulista eu tenho acompanhado bastante, né? Mas agora, aproveitando, Luiz, a tua fala sobre a rivalidade do Rio de Janeiro, eu queria saber de ti. O Flamengo é o maior do Rio e o que tu tem a dizer sobre os clubes do Rio de Janeiro? Não, com certeza, né? O Flamengo é o maior do Rio, né? Então, e um dos maiores do Brasil também, então o Flamengo é muito grande. E do Rio não dá muita graça também, né? O Flamengo com certeza é o maior do Rio, né? Então, só também de ver de número de título, de Libertadores, Mundial. E, e aí o Fluminense conseguiu agora a primeira Libertadores, mas também é um time que já caiu para a Série C, né? Então e aí pulou da B para A também, sem disputar o negócio da João Avelange, então é meio esquisito. Até a questão do 2013 também, dos advogados também, então não chega a ser tão grande. O Vasco também caiu bastante aí nos últimos anos também, muito má administração, caiu, se não me engano, as 5 vezes também, então já não tem a grandeza que já teve também, né? E o Botafogo também não tem Libertadores, brasileiros também, se não me engano, só um. Ano passado deixou escapar. Eles se gabam, né, por ter cedido bastante jogador para a seleção, né, que é verdade, mas ficou mais para um passado, mas vamos ver com o negócio da SAF também, como é que tá indo. Realmente já deu para dar uma evolução, mas aí em números o Flamengo está muito acima dos outros, né? Tem campeonatos cariocas também, então. E agora também com essa administração, com esse momento atual, só tende a crescer essa diferença aí. E vamos ver se o Botafogo consegue alguma coisa, mas agora o Vasco continua mal e não tem muita perspectiva aí, principalmente esse ano. E o Fluminense até surpresa, né, de estar mal esse ano, vindo de um 2023 bom, né, ganhando a Libertadores e aí perdendo o Mundial, que já era bem difícil, mas estando nessa situação lá na zona de rebaixamento, último lugar, agora com a saída do Diniz, e parece que vai ser um ano difícil aí, principalmente aí pro Fluminense, né? Mas para a gente entrar então no assunto das tuas experiências com futebol, Luiz, poderia nos contar um pouco sobre os teus trabalhos no futebol? Como é que foram? Quais áreas você já trabalhou no futebol? Eu formei, na verdade, em administração de empresas aqui em São Paulo, aí, e aí fui mais para essa área, mas sempre gostei do futebol, sempre tive esse interesse em trabalhar com isso e também ter sempre como um hobby, assim. Então, uma experiência legal que eu fiz foi meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso lá em administração. Eu consegui linkar a administração com o futebol, então acabei fazendo uma análise do patrocínio da Sadia na CBF na época, né, então 2014, e que foi um trabalho bem legal aí de fazer. Falei com alguns especialistas, fiz algumas pesquisas com esses especialistas e com o público em geral sobre a percepção aí do patrocínio, alguns dados teóricos também de patrocínio no futebol, então foi uma coisa bem legal que eu fiz, até porque na época eu estava trabalhando na Sadia, aqui em São Paulo, na BRF, na área comercial, então foi bem legal, foi uma primeira experiência, até também esse estudo para ver se eu conseguiria alguma possibilidade de emprego em futebol, nessa área de patrocínio, de marketing, de eventos. E aí depois fui caminhando na carreira mais focada em administração, e aí voltei a ter essa ideia, essa vontade de trabalhar com futebol, quando eu vi o curso aí de especialização de jornalismo de futebol na Futebol Interativo,
E aí o que chamou atenção lá era o fato de ter experiência prática em algum clube, né? Então, isso me chamou atenção, acabei fazendo o curso, né, aulas online, e parti para a experiência prática, consegui fazer no Operário Ferroviário Esporte Clube, que é um time aí de Ponta Grossa, no Paraná, tá na Série B, já teve alguns anos na Série B, tinha caído para C, voltou esse ano para B. No Paranaense tem ido bem também, chegado às semifinais, esse ano chegou na semifinal, e é um time promissor aí, bastante mudanças na estrutura. Eles têm um grupo gestor bastante competente, é um time com bastante patrocínio também, então ó, ele ficou até conhecido aí por ter a camisa cheia de patrocínios, cerca assim de, não sei nem quantos, mas uns 20 patrocínios na parte da frente, patrocínio no número, então acaba bem, parece um macacão, né, de Fórmula 1. E aí tive essa experiência lá de 15 dias, né, em fevereiro. Então foi bom conseguir acompanhar os jogos do Paranaense e gostei bastante aí da experiência na área aí de comunicação, essa parte de assessoria de imprensa, cobertura de jogos, treinos, relacionamento com a equipe e também a parte de comunicação e marketing também, então negociação de patrocínios, ativações, sócio-torcedor, então consegui ter bastante essa vivência e gostei bastante aí. Também consegui acompanhar a base também, então treino jogos da base, sub-17, sub-20, reuniões também, então com os técnicos, com o time supervisão da base, então essa parte também é bem interessante. E aí foi muito bom entender como é que funciona o clube aí no dia a dia, tá por dentro, então entender o que seria de possibilidade de, de funções aí no clube de futebol e até dá para perceber que tem bastante coisa. Então, esse trabalho com a base, então a supervisão da base, o pessoal que mora no alojamento precisa de um apoio, então coisas que você acaba nem pensando muito para parte prática mesmo do futebol, mas é muita coisa envolvida. Então tem o alojamento, tem uma pedagoga do clube que acompanha se eles estão estudando bem, como é que estão indo na escola. E aí fica na ponte aí dos pais, né, com o clube, com os alunos. E é muito legal ver o rosto deles, ver a determinação deles no treino. Então pensar que já foi você um dia, assim, alguma coisa assim, esse sonho assim, eles estão indo buscar. E aí que eu olhava também às vezes para alguns e pensava, vai ver se pode ser um futuro craque. Eu tô olhando ele aqui agora e vou lembrar disso, né? Então, Então tem toda aquela relação de pais, família, junto com o clube para ter uma estrutura um pouquinho mais idealizada, pelo que tu explicou nesse caso. sim, é muito também a preocupação deles também, além de formar atleta, formar jogador, formar uma pessoa mesmo, né? Um cidadão, porque a gente sabe que nem todos dali vão virar jogadores, ou nem todos vão virar jogadores com bastante sucesso, então eles precisam dessa parte aí de estudo, de instrução para talvez conseguir outro tipo de carreira e então foi bem legal essa parte de eu conseguir visualizar da base mesmo, então fugir um pouco aí do profissional, do que a gente almeja, de mídia, tudo, mas entender como funciona a base e ver que tem bastante opções, né, para trabalhar com futebol dentro da base, dentro do profissional e como é que funciona o dia a dia aí. Agora então, Luiz Fernando, que a gente conheceu mais um pouquinho sobre você, bem legal, toda a tua trajetória e tudo mais. A gente vai tentar situar os nossos ouvintes sobre o seu nível de loucura futebolística. Então eu vou fazer uma pergunta polêmica agora. Cita pra gente um jogador duvidoso, mas que você adora, ou uma tese futebolística furada que você leva pra tua vida. Eu não gostaria de falar que é horroroso, mas é controverso, né? Então, não era muito habilidoso, não era um craque com passagem de seleção e Europa, mas foi muito importante e gostei bastante. Foi o Obina, fez o gol que ajudou contra o rebaixamento em 2005, então já começou. E aí, em 2006, ele fez um gol muito bonito, até na final da Copa do Brasil contra o Vasco, de fora, não sei se fora ou dentro da área, mas uma bola sobrada de escanteio que ele faz o gol. O Flamengo ganhou do Vasco o primeiro jogo. Então, ele sempre estava lá aí o Flamengo, era bem folclórico aí, foi campeão aí. A gente foi um cara que eu gosto bastante. E horrorosos,
Não, o Obina é um bom exemplo aí de jogadores controversos aí que viraram uma espécie de ídolo, né? E sobre a Não, situação do ele tá. Flamengo, como é que está, Luiz? Tu acha que esse ano vem título pro Flamengo? Tu acha que o Jorge Jesus ainda é lembrança ou o Tite já supriu essa falta? Não, eu acho que o Tite tem tudo para ir bem, sim. Tem uma comissão técnica aí boa e ele também consegue por a liderança dele. Eu gosto do Tite, sim. Acho que dentro das opções é uma das melhores opções que teria para o Flamengo. Então, boto fé sim nele, e principalmente mas principalmente no elenco do Flamengo. Então, Pedro, Arrascaeta, De La Cruz. Então, confiante aí no Flamengo. O Jorge Jesus foi uma época difícil de voltar, difícil de acontecer, o que encaixou, né, aquele time, grandes jogadores, também um grande técnico, mas como encaixou, como eles tinham esse entrosamento dentro, fora de campo, liderança, Everton Ribeiro, o Diego também, que ficou mais, machucou na Libertadores, mas voltou dando passe para gol, o Gabigol também em grande fase, também Bruno Henrique. Então é um ano bem atípico assim, esse de 2019 do Flamengo. Jorge Jesus faz falta, né? Então, mas o Tite está suprindo bem. Acho que o Flamengo tem grandes chances aí, principalmente aí da Libertadores, né? Então, que é o principal que o Flamengo almeja aí. Mas Copa do Brasil, brasileiro, pode ser também que dê alguma coisa. Mas a gente só vai saber do brasileiro depois, quando for avançando Copa do Brasil e principalmente Libertadores, para ver se os times tiram o pé no brasileiro ou não. Mas pode ser que dê Brasileiro e Libertadores de novo, mas como torcedor aí o principal é a Libertadores de novo, né? Então, para entrarmos no assunto da Eurocopa, desde a gravação do nosso último programa, tivemos a definição das oitavas de final e a disputa das quartas de finais da Eurocopa. E os confrontos das oitavas que faltaram eram esses: França venceu a Bélgica por 1-0, Portugal e Eslovênia ficou 0-0, mas Portugal acabou passando nos pênaltis. Até o goleiro português Diogo Costa pegou 3 cobranças, o CR7 acabou desperdiçando seu pênalti na prorrogação, acabou chorando, mas depois converteu sua cobrança. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao choro do CR7, o que acharam disso, e esse choro tem a ver com a última Eurocopa do CR7? Ah, tem a ver, né? Ali acho que ele pensou, bah, se não for agora e eu for o responsável por eliminar o meu país, eu tô, bah, com muito problema. Na cabeça dele, pelo menos, ele como é muito competitivo, deve ter pesado muito. E até, cara, foi, cara, eu nunca tinha visto acho que o Cristiano Ronaldo chorar e o jeito que ele tava depois de errar aquele pênalti, bah, foi pesado. Mas é isso, tá chegando o fim de uma era. Não tivemos gol do Cristiano Ronaldo na Eurocopa, apenas o de pênalti depois, né? E do Messi também não. O Messi até errou o pênalti na. Nós vamos falar um pouco mais pra frente, mas o Messi errou um pênalti nas disputas com a Argentina. Então é uma era que tá se acabando. Infelizmente, tá acabando. Não, sim, é complicado ver esse choro aí do Cristiano Ronaldo, mas acho que faz parte, passa um filme na cabeça aí dele. Acho que ele se sente muito responsável pelo grupo, por ser mais experiente, por ser a última Eurocopa, então passa bastante coisa. Ele pensar que poderia ter arruinado o sonho aí de muita gente, inclusive dele. Então, mas ele conseguiu aí se redimir, pelo menos nas quartas de final aí. Nos outros dois confrontos, a gente teve Romênia 0, Holanda 3, Áustria 1, Turquia 2. Já nas quartas de finais, nós tivemos esses resultados. Espanha e a Alemanha acabaram se enfrentando e a Espanha levou na prorrogação por 2-1. Sobre Espanha e Alemanha, vocês acham que foi merecida a classificação da Espanha? Cara, deu. Pra mim, pelo menos, deu a lógica do que eu achava que ia acontecer, né? A Alemanha tava jogando em casa, né? Tudo isso. Mas a Espanha tava desempenhando melhor e venceu 2-1, apesar, né, que tem aquele lance polêmico, né, que teve um lance polêmico para a Alemanha ali no finalzinho, que não rolou ali o gol e tal. Mas é complicado. A Alemanha se despediu em casa, mas era o que eu esperava, já a Espanha passando e vamos ver até onde se vai chegar na final, né, que agora vai ter um confronto pesadinho também, né? Sim, sim, a Espanha também abriu o placar também no jogo e tomou gol no final ali da Alemanha. Acho que era um jogo disputado aí, a Espanha conseguiu se sair melhor
E para a Alemanha é bem complicado, estando em casa e com duas Copas do Mundo caindo na fase de grupos e agora caindo na Eurocopa também em casa, então é muito complicado aí. Até vi jornalista, o Rica Perrone, falando também que todo mundo falava que era projeto alemão, depois aí do 7-1, e é o que aconteceu aí depois do 7-1, a Alemanha não conseguiu cumprir que o pessoal estava achando que ia ser o projeto alemão, a hegemonia da Alemanha, e aí, e aí você vê que futebol tem muito do acaso também, então aquele 7-1 foi um vexame, uma tragédia, mas também tem muito a ver com o momento e não com tanta teoria que colocaram aí sobre ele, sobre o Brasil, sobre a Alemanha. E aí a Alemanha ficando de fora aí da Eurocopa em casa, despedida do Toni Kroos também, então um momento complicado assim para a Alemanha, mas perdeu para um adversário bom e então não foi uma zebra aí a Espanha ter passado. Ninguém humilha o Brasil e sai impune. Fica aí o recado para os próximos aí que enfrentar o Brasil. Olha, então a gente vai ter bastante rival aí. Se bem que a gente já começou a ver, né? A Bélgica não conseguiu ir Olha a muito longe Croácia, olha também. a A, Cro... Bélgica. a Croácia caiu cedo. E agora nas quartas o Carvajal acaba não atuando pela Espanha, né? Diante da França, pelo cartão vermelho que tomou no final do jogo diante da Alemanha. Vocês acham que ele vai fazer falta e por quem pode substituir ele ali? Cara, difícil, hein? Carvajal é muito importante nessa seleção espanhola. Eu acho que vai ser bem complicado para segurar o Mbappé lá. Vai ser bem puxado, porque apesar que a França não tá jogando nada, né? A França até agora tem o quê? Acho que uns 2 gols de pênalti, um ou 2 gols de pênalti e 1 ou 2 gols contra só. Tipo, não tem gol de bola rolando da França. Então vamos ver, mas a tendência é que vai ficar complicado para a Espanha sem o Carvajal. É, sim, complica, mas eu vendo o jogo, a expulsão dele ali foi merecida, né? Mas foi o inevitável. Estando na pele dele, acho que todo mundo se sacrificaria aí no final do jogo e para a classificação. Então, coisas do futebol aí faz parte. Mas o Mbappé vai dar trabalho lá, mas a Espanha também tem chances aí contra a França. Vamos ver também o Yamal também, como ele vai jogar também. Então, parece bem um duelo bem interessante aí do Mbappé e pro Yamal também aí na Espanha, um garoto jovem que é bem legal essa história. Então, ver ele jogando bem de titular, tão jovem, é bem legal aí para todo mundo, né? É só mais um ponto que o que joga é o Yamal, né? Muito bom, até comentei já no episódio passado. Cara, que baita jogador vai ser esse cara. O Sim. Yamal tem tudo para ser um dos grandes do futebol, que é realmente um jogador muito bom. E já falando da França, o Luiz falou que que a França não faz gol. Inclusive foi assim que terminou o jogo Portugal e França. Ficou 0-0 nas quartas de final e nos pênaltis acabou que a França se classificou por 5-3 após o João Félix desperdiçar pênalti e o CR7 acabou se despedindo assim da Euro, assim como o Pepe. Roda, roda, vira, solta o frango e vem. Portugal foi eliminado e o Cristiano também. Ô, Gabriel, opa, opa. Ora, pois, Gabriel. Pô, me disseram que faltou coragem, Gabriel. Faltou coragem pra Portugal, Gabriel. Gabriel, vamos começar. Gente, eu não tô no achismo essa semana. Quero desejar, inclusive, pro convidado uma ótima estadia. Espero que estejam tratando você muito bem. Eu falei que algo me dizia que depois daquele Corinthians e Palmeiras eu não estaria, né, presente no programa, mas eu não poderia deixar de fora, depois de Portugal ser eliminado, depois do cintura de concreto ficar em casa, eu não poderia deixar isso passar, né, opa? Pô, Gabriel, um grande beijo, meu querido. E ó, perdeu o pênalti pro Oblak, chorou, ele chorou. Olha só, até a máquina chorou. Pra você ver, né? Eu fiquei muito emocionado que até o cintura dura, até o cintura de concreto chora. Pra você ver. Até do concreto sai choro, até do concreto sai lágrima. Mas é isso, Gabriel, fica tranquilo, irmão. Eu nem tô no programa hoje pra te poupar. Então, um beijo pros amigos, um beijo pro Luiz, um beijo pro Nicolas e um beijo pro Gabriel. E um abraço também e um beijo pro convidado do dia, viu? Tamo junto, pessoal. Vocês chegaram a ver o jogo e qual a opinião sobre a partida entre Portugal e França?
A minha opinião é que, o João Félix, minha opinião é polêmica sobre ele, eu acho. Ou não também, que mentira é João Félix. Cara, ele sempre promete que vai entregar em todos os clubes que ele passa, os caras pensam, agora vai. Mas não vai em lugar nenhum, cara. E justo ele erra o pênalti que tira o CR7 da última Euro dele. Então, olha, João Félix, que sacanagem que tu fez, hein? Esse pênalti aí não precisava ter errado. Mas, né, agora é como a gente já falou, né? O Cristiano Ronaldo se despediu. Tinha o Gabriel, tava esperando que Portugal vencesse novamente uma Eurocopa. Não foi dessa vez. O Cristiano Ronaldo nem anotou gols no tempo normal em jogos. E assim como o Cristiano Ronaldo, o Pepe também se despede, que tem uma história gigante também na seleção portuguesa. Despedida aí de dois grandes jogadores, né? Pepe e Cristiano Ronaldo aí da seleção. E o João Félix, vamos ver, ainda até tem tempo, né, de mostrar alguma coisa, ainda é jovem, mas realmente tudo que foi prometido aí, o que parecia ser, acabou ainda não se concretizando e grandes chances de não se concretizar. O que foi esperado, pode ser um grande jogador, mas vamos esperar para ver aí. Eu achei esse Portugal e França um jogo até bem fraco em nível técnico. Eu esperava bem mais, por ser duas seleções com grandes nomes. O jogo ficou bem abaixo do esperado. O João Félix, como falado pelo Luiz e pelos dois Luiz, acabou deixando a desejar. É um jogador que desde que saiu do Benfica, prometeu futebol no Atlético, não mostrou. Prometeu futebol no Barcelona, até teve alguns momentos no início da temporada passada ali que a gente achou que poderia decolar, acabou ficando só naqueles momentos. Até o momento é muito abaixo do que a gente esperava do João Félix logo que saiu do Benfica. E vocês acham que o João CR7, Félix, o flopper. vocês acham que o CR7 vai fazer muita falta nessa seleção de Portugal ou tem gente que possa substituir ele à altura? Bah, Portugal tá com um grande problema agora. Que o CR7, além de ser sei lá, o símbolo do país, é a liderança, é o craque. Nossa, Portugal tem uma boa seleção até Portugal, mas para substituir o CR7 é complicado. Sim, substituir o CR7 é tarefa muito difícil aí, a altura assim dele, não vai ter, mas é uma seleção com bons nomes aí, o Bruno Fernandes, Bernardo Silva, o João Félix, se der um jeito aí, se realmente entregar tudo que consegue. Mas um nome com tamanho de CR7 não tem Portugal e também não está tendo no mundo, né? Também vamos para polêmicas aí. No futebol mundial é difícil de substituir um CR7, assim como o Messi também vai parar daqui a um tempo, né? Cara, são percas muito grandes para o esporte. E vocês acham que a França chega como favorita diante da Espanha ou a Espanha nesse momento chega num momento melhor? Eu aposto minhas fichas ainda na Espanha. Que a França tem um bom time, mas a França não tá desempenhando. Tirando o Kanté ali, que joga bem todo jogo, que é impressionante, que o Kanté, cara, não tem explicação. Ele sempre joga bem, é uma coisa inacreditável. E a Espanha, cara, tá desempenhando melhor futebol. Eu acredito que a Espanha vai passar da França. Eu acredito na Espanha também, até porque a gente falou também do Yamal jogando bem e a Espanha querendo ganhar alguma coisa, querendo bons resultados aí, que tenha menos tempo aí do que a França, né? Então acho que a Espanha vem mais motivada e com mais qualidade para esse confronto. Eu também acredito que a Espanha chega num momento melhor e num momento vai desempenhando aquele futebol. Tu pode esperar alguma coisa ali, um título logo da Euro nessa, nessa edição. Já a França eu esperava mais dessa equipe, até por ter grandes nomes, mas pelo jeito vai ficar pelo caminho diante da Espanha. E o outro jogo dessas quartas de finais da Euro acabou sendo Inglaterra 1, Suíça também 1. A Inglaterra acabou passando nos pênaltis, vencendo por 5-3. A Inglaterra, mais uma vez, não fez aquela grande atuação, saiu perdendo, inclusive, para a Suíça. Conseguiu empate numa jogada individual do Saka. E vocês acham que a Suíça merecia a classificação ou é justa a Inglaterra nessa semifinal? A justiça é meio complicado de dizer, né? Mas a Suíça fez o que tinha que fazer, né? Acho que eles nem esperavam chegar até esse ponto, eu acho, para falar bem a verdade. Mas ela fez o que podia, só que a Inglaterra tem as individualidades, né? A seleção não tá jogando bem, mas nas duas partidas que precisou da estrela apareceu. Uma foi o Bellingham, que meteu aquele golaço de bicicleta, e agora o Saka, que acertou um baita chute
na entrada da área ali. Nossa, um baita golaço. Então a Inglaterra está se segurando pelas estrelas. Mas agora para semifinal, acho que não vai passar, hein? Acho que a Inglaterra fez o que tinha que fazer e vai para casa. Não vai ter jeito que na semifinal não vai dar. Eu acho que foi o interessante da Inglaterra ter passado, principalmente foi o Saka, né? E fez o gol também na disputa de pênalti. Então, até porque. Até tem um documentário no Netflix agora que chama Caos em Wembley, que fala aí da final da Euro de 2020, né? Que foi realizada em 2021, a final Inglaterra e Itália em Wembley, que perderam os pênaltis jogadores da Inglaterra na disputa de pênalti. O Saka foi um deles e sofreu bastante críticas, aí então até casos de racismo, então foi complicado aí para ele, para a Inglaterra, e ele conseguir fazer parte e ajudar nessa classificação, né? Uma volta por cima, assim, foi o fato interessante aí desse jogo e que até faz simpatizar com a Inglaterra, até meio que torcer para a Inglaterra aí, para o Saka, né? E conseguir essa virada aí de jogo. Então, quase ficou aí para trás com a Suíça, que seria uma surpresa, né? E a Inglaterra, mesmo não jogando tão bem, se classifica e mostra aí sua força, aí sua tradição e vai ser uma boa outra semifinal, sim. Como o Luiz Fernando falou, eu acho foi bastante interessante o Saka conseguir fazer o gol que levou o jogo para os pênaltis e também o gol de pênalti, porque ele foi bastante criticado na última edição da Euro em 2021 por conta de ter errado os pênaltis, acabou sofrendo racismo e conseguiu dar a volta por cima, sendo agora talvez um dos principais nomes dessa seleção inglesa. E eu, particularmente agora, pra gente trocar o assunto, vocês acham que o desempenho da Suíça já era esperado essa campanha ou foi a maior surpresa da competição? Eu acho que foi a maior surpresa da competição até aqui. Eu não sei se foi a maior surpresa, porque eu acho que a maior surpresa foi a Turquia ainda. A Turquia ter chegado na semifinal, acho que foi mais surpreendente que a Suíça. Mas foi um bom desempenho, né? Chegou ali, teve chance de derrotar a Inglaterra e ali numa, sei lá, num momento da estrela mesmo ali, que o cara chama por ele a responsabilidade e faz o gol que terminou com essa. Terminou não, né? Que foi um empate, mas ali que acho que começou a decadência da Suíça na fase. Mas fez uma boa campanha, mas eu ainda acho que a Turquia fez uma campanha melhor que melhor não, uma campanha mais surpreendente que a Suíça. Sim, a Turquia e Suíça, né, chegaram às quartas de final e duas surpresas aí sim. E, e aí, mas venceu aí os camisas mais pesadas aí, né? E aí elas ficaram para trás, mas duas seleções aí surpreenderam, a Suíça e a Turquia, né? E já falando de Turquia, a Holanda acabou vencendo nas quartas de final por 2-1. Até saiu perdendo para a Turquia, mas conseguiu a virada no segundo tempo. Vocês acham que a Holanda, que saiu perdendo, conseguiu a virada, chega como favorita diante da Inglaterra ou acaba que a Inglaterra é favorita diante da Holanda? Favorita, eu acho que não, né? Porque se for ver ali, né, a Inglaterra tem o Saka, tem o Bellingham, tem mais vários jogadores. Acho que a favorita em nome ainda é a Inglaterra. Mas eu acredito muito que a Holanda vai chegar. Tanto que, desde o início, eu tô falando que eu acho que a campeã da Eurocopa vai ser a Holanda, porque tá desempenhando um bom futebol. Nessa última partida, sofreu bastante com a Turquia, que a Turquia veio, fez um esquema ali. Não sei se foi a Turquia que escalou o melhor time ou se foi o técnico da Holanda que começou mal. Ele tentou com a ideia de colocar o Memphis como um falso 9, ali, alguma coisa assim, e não funcionou. Parecia um muro a defesa da Turquia e conseguiram sair na frente. Só que daí no segundo tempo, né, o técnico fez o que era óbvio, né, de botar um centroavante e tirar o Memphis, que é para ser o melhor jogador da Holanda, lá do meio da loucura, e daí a Holanda começou a jogar melhor, colocando bola na área toda hora, e daí tava nítido que alguma hora ia vazar a Turquia, e como vazou, né? Tomou um e logo depois tomou o segundo gol e acabou sendo eliminada. Mas foi uma boa semifinal até, para quem tava de fora, para quem não tava um sentimento envolvido, foi bom ali. E a Holanda, eu acredito que a Holanda vai ser até campeã da Eurocopa. Mas esse jogo com a Inglaterra vai ser bem interessante, eu acho. A Inglaterra tá melhorando cada partida, né? Jogando um pouquinho melhor a cada jogo, talvez comece a desempenhar, mas eu acho que a Holanda passa nessa semifinal. Eu acho um jogo difícil aí, um jogo bom.
Não consigo cravar aí, mas se eu desse algum palpite, eu ainda dava na Inglaterra aí que vem forte aí depois dessa classificação e tem o Bellingham, né? Então até abriu portas aí pro Bellingham para a bola de ouro, né? Então outro tema aí pra gente entrar também. Tava todo mundo mais confiante na bola de ouro do Vini, mas tem que ver como é que vai ser o final aí da Eurocopa, porque a Copa América pro Vini só atrapalhou na busca dessa bola de ouro. Quem sabe o Bellingham vem com mais motivação e seja um diferencial aí pro time da Inglaterra também, né? Mas pra gente cravar então aqui, quem passa Espanha e França, Espanha ou França e Holanda ou Inglaterra? Quem classifica desses dois jogos? Para mim está nítido como a luz do dia. Espanha e Holanda vai ser a final. Tô cravando aqui. Ah, então vou aproveitar para discordar aí. Vou de Espanha e Inglaterra e ainda vou palpite assim para Inglaterra realmente ser a campeã aí. Mas no chute mesmo, no palpite no total, né? Eu vou com o Luiz com o Luiz Klafke nesses confrontos. Eu acho que dá Espanha e Holanda, mas eu vou torcer muito, mas muito para a Holanda não passar, porque o Luiz aqui, a gente sabe que no episódio onde a gente começou falando de Euro, ele deu o palpite dele que a Holanda seria campeã. E a gente acabou até ali entre conversando nos bastidores, eu tava ontem secando muito a Inglaterra, a Holanda, pra Turquia classificar pra poder zoar o Luiz depois no final do jogo, mas acabou que não aconteceu. Pra gente ir pro próximo Tu assunto, não antes tá uma disso, comigo, né? É impressionante eu, tu não tá uma comigo só do outro lado, mas que coisa, velho. eu não torço contigo nunca, até Colorado, só aí já arrumo meu argumento pra não torcer junto contigo. Ah, mas daí tu tá sendo lunático já, que não tem, a Holanda vai ganhar isso aí. Não, mas eu também acho que a Holanda chega na final, mas perde pra Espanha. E antes da gente ir para o próximo assunto, vamos falar então de Felipete Lanches. Você que é de Canela ou região da Serra Gaúcha e gostaria de marcar aquele futebolzinho com os amigos e depois comer um churrasco ou então apenas assistir o seu time do coração, entre em contato com o Dirceu Felipete 54996433050 e aproveite seus momentos da melhor forma possível. Você também pode marcar seu futebol ou ir assistir o seu time no endereço Rua Constantino Fernandes Raimundo 400, no centro de Canela. Então, agora para a gente entrar no assunto Copa América, na semana que passou, começamos com as definições do Grupo C e Grupo D e tivemos as disputas das quartas de finais. Na segunda-feira da semana passada, na definição do Grupo C, os confrontos ficaram assim: Bolívia 1, Panamá 3, Estados Unidos 0, Uruguai 1. Uruguai classificou com 9 pontos, Panamá com 6, Estados Unidos ficou eliminado com 13 e Bolívia com 0 pontos. Já na terça-feira tivemos a definição do Grupo D. O Grupo do Brasil, mais uma atuação fraca, que vamos falar mais para frente. E os jogos ficaram assim: Costa Rica 2-1 em cima do Paraguai e Brasil 1-1 com a Colômbia. Com esse resultado, a Colômbia passou em primeiro com 7 pontos, o Brasil ficou com 5 pontos, a Costa Rica com 4 pontos e o Paraguai com 0 pontos. E nas quartas de final, que já foi definidas, tivemos esses confrontos. A Argentina e Equador 1-1. O Equador teve pênalti desperdiçado com o Valência. Inclusive, esse é assunto para depois o Luiz Ele poder quer voltar, comentar ele quer voltar. sobre. E quando ainda estava 1-0 para a Argentina, ele desperdiçou seu pênalti. Já nos pênaltis, a Albiceleste venceu por 4-2. O Messi acabou desperdiçando seu pênalti. O Emiliano Martinez novamente fez uma grande atuação, pegando 2 pênaltis. E a Argentina está classificada. Eu gostaria de saber de vocês sobre esse confronto. A Argentina merecia a classificação? E o que vocês acharam do desempenho do Equador? Poderia ter classificado caso o Valência tivesse feito aquele gol? Eu não digo que se o Valência tivesse feito o gol, podia ter se classificado. Mas se o jogo tivesse uns 10 minutos a mais, 10, 15 minutos a mais, eu acho que o Equador ia fazer o crime na Argentina. Que o final do jogo, o Equador melhorou muito. O Equador estava mais focado no final do jogo, acho que podia ter ganhado. Mas daí, né, não teve jeito, acabou, foi para os pênaltis, e daí nos pênaltis contra a Argentina é complicado. Que aquele goleiro argentino é difícil. Bah. Não, é isso. O Equador fez um bom papel aí, assim, estando à frente da campeã da última Copa. E os pênaltis realmente deve ser muito difícil ser contra aí o Dibu Martinez. Vide, né, o que ele fez na Copa e fez agora de novo. Então deu a lógica aí, indo para a disputa de pênaltis. A Argentina tinha esse favoritismo, né? Já falando do Dibu Martinez, qual a opinião de vocês sobre mais uma brilhante atuação desse goleiro? Ele que já fez dancinha na Copa provocando, agora fez de novo.
e já foi campeão da Copa aquela vez, agora se tornou protagonista do jogo diante do Equador, salvando a Argentina. O que vocês acham sobre o Dibu Martínez? Cara, é impressionante. Ele nasceu para jogar na seleção de Argentina. É simplesmente isso. Porque, cara, quando ele tá na seleção argentina, ele vira, sei lá, o melhor goleiro do mundo. Ele vira, cara, eu não sei, não sei como explicar isso. Mas em clubes, assim, a gente não ouve falar tanto dele, né? Até, tipo, ele não tá num time tão expressivo assim. Mas na seleção argentina é inacreditável. Ele vira uma parede. Ele vira uma. Cara, é inacreditável como o Dibu Martínez é decisivo pra Argentina. Sim, sim, é até bonito assim de se ver como ele consegue fazer isso e é natural assim dele ter essa posição e então até faz a gente passar um pouco de raiva, um pouco de inveja aí deles terem o Dibu Martínez que faz essa diferença aí nos pênaltis, né? E infelizmente também no Brasil a gente não conseguiu essa diferença nos pênaltis, tanto aí na Copa, né, contra a Croácia e ontem também, né, que a gente vai chegar lá. Até mais um ponto, é inacreditável que o Dibu parece que nasceu para jogar na Argentina e o Alisson, que é o goleiro da seleção brasileira, que eu gosto muito dele, acho ele foda, ele é do Internacional, começou no Internacional, acho ele foda. O problema é que na seleção, cara, parece que ele desaprende, é um negócio impressionante. O Dibu nasceu para ser goleiro da Argentina e o Alisson nasceu para ser goleiro de clube, porque na seleção é complicado. Até pegou um pênalti na última partida, né? Só que daí os batedores deixaram a desejar. Quando ele consegue defender um pênalti na seleção brasileira, os cobradores deixam a desejar. É inacreditável. É, e eu já tenho uma opinião sobre o Alisson. Um goleiro que toma 9 gols jogando 2 Grenais nem deveria estar na seleção e talvez nem na Europa. Apesar de na Europa ele ser um grande goleiro, foi até eleito, se eu Ah, não tu me tá de engano, o melhor brincadeira do comigo, Nicolas. mundo. O cara era o melhor goleiro do mundo por 2, 3 anos, ali, sei lá quantos prêmios ganhou de melhor Mas, goleiro do mundo. Tu veio dizer que ele não serve pra Europa. Tu tá de brincadeira mas comigo. um goleiro como o Alisson ter tomado 2 gols no Grenal já fala muito por si só. Não deveria nem estar na seleção. Mas, pra gente mudar o assunto e continuar na Copa América, na sexta-feira a gente teve Venezuela e Canadá. Também decidiram nos pênaltis após 1-1. E quem levou a melhor foi o Canadá. O Canadá pode surpreender a Argentina na semifinal ou vocês acham que a Argentina deve passar com facilidades para a final? Canadá nem era pra estar ali. Pra falar a verdade, é isso. Os caras não sabem nem comemorar, cara. Olhando o jogo do Canadá e da Venezuela nos pênaltis, os caras não sabiam como comemorar, os caras estavam batendo palma, cara. Não, não tem como. O Canadá vai tomar uma surra da Argentina e nem era pra estar ali. Até a Venezuela, que nunca ganha nada, também merecia estar nessa semifinal aí, porque, cara, é impressionante o Canadá tá ali. É, eu acho que a Argentina passa e principalmente eles vão com mais vontade aí para esse jogo e tentar ir melhor do que eles foram aí no último, porque eles sabem que eles têm uma seleção melhor, então contra o Equador o ideal já seria ganhar no tempo normal e não foi, né? Então acho que eles vão querer mostrar serviço, né? Digamos assim, e passar aí pelo Canadá e se já abrir logo, pode ser uma goleada aí nessa semifinal, um jogo realmente para acordar a Argentina para dar gás aí para eles para serem campeões de novo, porque eles estão bem motivados assim depois de ganhar a Copa América, ganhar a Copa do Mundo e acabar essa sina aí que o Messi não é ganhado, essa geração não é ganhada e vieram forte aí com o Messi e também no gol o Martínez também ajudando muito, né? E vocês acham que essa seleção da Venezuela tem futebol para chegar na próxima Copa do Mundo? E sobre a geração do Canadá, vocês acham uma boa geração? Ah, o momento pra Venezuela ir pra Copa é agora, né? Se não for agora, não vai mais. Porque, cara, é a melhor fase. Eu acho que desde que eu me lembro, assim, de ver eliminatórias, vendo Copa América, eu não lembro de ver a Venezuela figurando, né? Nem entre os nessas fases. Então, se for para ir pra Copa do Mundo, essa é a chance. E o Canadá, pra falar bem a verdade, é uma seleção bem fraca. O que se sobressai é que ela tem 2 ou 3 jogadores que são muito bons. E isso que faz o Canadá tá apresentando a Copa América. Ele tem 3 jogadores que são muito bons. Mas a seleção é bem fraca, futebolzinho complicado. Até tem um atacante que o Nicolas estava comentando que ele é do jeitinho que a dupla Grenal gosta. Ele corre, participa do jogo, faz de tudo. Só que chega na hora de fazer o gol, ele não consegue. É o número 23, não sei o nome dele, não lembro agora. Mas é o do jeitinho que os clubes do Rio Grande do Sul gostam. Faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo.
A Venezuela, a chance de classificar para a Copa é agora, né? Classifica mais sul-americanos aí, um número maior de times aí na Copa do Mundo, então eles devem aproveitar aí essa chance. E o Canadá também é realmente, como o Luiz Cláudio falou, uma equipe fraca, assim, então dentro aí da América do Norte eles têm seu espaço, mas para brigar aí Copa América, Copa do Mundo é muito difícil aí para eles. Como a gente já teve aqui, eu tenho uma opinião parecida com a do Kleber, que falou que a Dinamarca era uma seleção água de salsicha. Eu acho que a Canadá não passa nem da água, porque é uma seleção que simplesmente não mostra nada. Só quem tira alguma coisinha dali e faz alguma coisa é o Davis e o Jonathan David. Tem esse número 23 do Canadá, que eu também agora não recordo o nome, mas ele só sabe correr. Se ele tivesse disputando atletismo, ele seria o Bolt canadense, mas como ele tá no futebol, ele é só mais um. Corre, corre, corre e acaba não fazendo nada. Já a seleção venezuelana tem um futebol para estar na próxima Copa do Mundo e talvez até figurar entre a quarta e quinta força da América do Sul hoje. Por ser. Hoje, vamos supor ali, tem Brasil, que apesar de não estar no melhor momento, ainda é das grandes, Uruguai, Argentina, a Colômbia e depois ali fica Equador, Chile, Peru, a própria Venezuela agora. Uma época já foi o Paraguai, mas a Venezuela vai mostrando um futebolzinho bem interessante nesse momento. É, bem E, como tu pra... falou, acho que quinta ou sexta força, acho que a Venezuela tem um timezinho para ficar ali mesmo. e no sábado a gente teve os outros dois jogos que fecharam as quartas de final da Copa América. A Colômbia acabou não tomando conhecimento do Panamá e aplicou 5-0 no adversário. A Colômbia hoje joga um futebol melhor que o da seleção brasileira, na opinião de vocês? A seleção colombiana joga bola, né? A seleção colombiana joga bola. E mais um exemplo que a gente tava falando, né, de jogadores que nasceram para jogar na seleção. Rames Rodrigues nasceu para jogar na Colômbia, porque é impressionante. Ele não joga nada no São Paulo, mas na Colômbia ele vira um craque. É absurdo isso. Ele é igual o Dibu Martinez. Na seleção, sei lá, ele se transforma, acontece alguma coisa, não sei, mas ele vira um grande jogador. Não só no São Paulo, né? Ele no Real Madrid foi contestado, no Bayern ele foi contestado, mas na seleção colombiana, o cara parece o se ele só jogasse pela seleção, ele competiria ao melhor do mundo todo ano, porque é impressionante o que ele aprende a jogar futebol quando veste aquela camisa da seleção colombiana. Eu acho que a Colômbia tá jogando bem, sim. O Rames, que é realmente isso, não joga nada nem joga, né, no São Paulo, teve outras passagens apagadas para o clube, se transforma lá, é um grande líder lá e técnico. Richard Rios também é muito bom também. Então a Colômbia joga um bom futebol aí e tem grandes chances e tem jogado melhor que o Brasil, que é um time em construção e também a gente também deve aceitar que não é das melhores aí gerações aí os jogadores que estão hoje em dia. Então é um jogo, Colômbia joga parecido com o Brasil, mas tem jogado melhor, tá acima do Brasil e principalmente pelos equilíbrios do Rames Rodrigues, que é uma coisa que a gente não tem na seleção, um jogador desequilibrante aí. Então nessa Copa América foi bem visível essa diferença e a má atuação do Brasil aí que tem incomodado aí, mas acho que a gente tem que não se acostumar, né? Mas praticamente se acostumar que é o que a gente tem, vai ser difícil uma grande variação disso aí pro futuro aí. Então a gente tem que ver, achar uma solução para conseguir melhorar essas atuações, melhorar a seleção, mas também não tem como ser muito diferente disso aí com as peças aí que a gente tem hoje e vamos esperar o melhor aí, né? E o que vocês acham que dá para se esperar dessa seleção colombiana diante do Uruguai agora na semifinal? Eu acho que a Colômbia passa pelo Uruguai. Que a gente até comentou no último episódio que eu comentei, na verdade, que não dava para se balizar muito pelo que o Uruguai vinha apresentando, porque o grupo do Uruguai era bem fraco, né, na verdade. E contra o Brasil eu não achei nada demais o desempenho do Uruguai. Não fez grandes coisas, bateram bastante, o Brasil também não apresentou muita coisa, mas o melhor futebol é da Colômbia ainda. Eu acho que a Colômbia vai passar pelo Uruguai nessa semifinal.
Eu acho que a Colômbia tem esse favoritismo sim também, e do que o Uruguai, mas vai ser um bom jogo aí também, talvez vá para os pênaltis, acho que tá bem aberto aí. Então, de certo aí na Copa América que a Argentina vai para a final e eu ainda também acredito na conquista da Argentina aí, embalada aí por um bom momento e a vontade também do Messi e que essa geração realmente vai ser vitoriosa como eles estavam esperando. Então acho que não tem como muito fugir da Argentina ganhar esse título aí, infelizmente, né, para nós brasileiros. E pra gente então encerrar o assunto da Copa América, a gente não pode deixar de falar do jogo do Brasil. Tivemos outra disputa de pênaltis entre Brasil e Uruguai, 0-0 no tempo normal. O jogo foi bastante parado, bastante truncado e faltoso. E nos pênaltis, o Militão e o Douglas Luiz acabaram desperdiçando as suas penalidades. O Alisson até chegou a pegar um pênalti, mas não foi o suficiente para classificar a seleção. O que vocês acharam desse confronto e principalmente da atuação do Brasil nesse jogo diante do Uruguai? Ah, é até desnecessário, eu acho, falar do Brasil. Não tem nem força mais para falar do Brasil. Bah, que jogo ruim, cara. Foi muito brigado, né? Teve muita luta. O Uruguai até teve um expulso, né? Que foi uma expulsão que o Nandes ainda quis dizer que pegou só a bola. Ele quase arrebenta o tornozelo do jogador brasileiro. Mas, cara, quando o Brasil teve um a mais, que era para o Brasil se sobressair, tinha um bom tempo ali de jogo ainda, era para fazer o gol, ganhar no tempo normal, o Brasil não conseguiu, não criou nada, teve uma chance ou outra, mas, cara, foi complicado. E o Alisson, que é sempre, nos últimos tempos, era criticado, que não pegava pênalti, que não atacava bem, ele fez a parte dele, pegou um pênalti. Só que daí os jogadores brasileiros não converteram. O Militão erra o primeiro pênalti, já. O Militão nem era para estar abrindo uma cobrança de pênalti. Não, cara, essa seleção, olha, tá louco, é complicado. Falta liderança e como a gente tinha falado no outro episódio, o Neymar vai chegar e ele vai jogar nessa seleção, porque falta alguma coisa, falta talento, falta liderança e infelizmente o Neymar ainda é um dos melhores jogadores do Brasil e ele vai voltar para a seleção. O Kiko Capenga se fará presente na seleção brasileira nos próximos anos. Eu acho isso também. O jogo foi fraco, assim, o Brasil não mostrou nada demais. Tinha a expectativa do Endrick até como titular, né, por conta aí da suspensão do Vini Júnior, mas ninguém conseguiu desequilibrar ali. Então não foi uma boa partida do Rodrigo, do Endrick, do Rafinha também, o pessoal ali da frente. Então o Brasil falta alguém que desequilibre, né? E eu acho que ainda é o caso do Neymar, mesmo sem jogar há muito tempo e também não correspondendo muito nos últimos anos, que o pessoal espera dele, né? O que acham que ele tinha o potencial para ser, mas apesar de não ter alcançado esse nível máximo, né, que poderia ser, ele ainda é o melhor jogador que a gente tem, é o que pode desequilibrar. Então, ele voltando, ele joga assim. E o Vini Júnior seria bom ele jogar melhor aí para a seleção, assim como ele joga no Real Madrid. Mas ele fez falta ontem, porque era uma outra opção de qualidade para tentar fazer alguma coisa. Então, com a mais, a gente não conseguiu fazer o gol. Falta de tentar mais, chutar mais no gol, fazer mais jogadas. Mas é o que a gente tem, então a gente tem que saber que a geração não é tão boa e a gente está. O que eu sempre falo é que também a gente está mal acostumado, então a gente sempre tem essa visão que o Brasil é o favorito, é o país do futebol e sempre vai dar um jeito de estar lá na frente, mas a gente tem que fazer essa autocrítica e ver que o momento não é nosso, mas pode chegar a voltar a ser, então a gente tem que, na verdade, a nossa parte é apoiar, dar apoio principalmente para os mais jovens, então até o Endrick, agora tem o Estevão também, que pode ser que ajude bastante, mas é isso que a gente não tem 5 jogadores muito bons aí que desequilibra, a gente não é mais o Brasil aí que a gente foi em 2002, a gente tinha um grande time, mas também a gente acaba esquecendo que a seleção foi criticada nas eliminatórias, então não foi esse mar de rosas aí que parece ser. Em 2006, que a gente tinha a seleção boa no papel, decepcionou em campo, mas comparar a geração que a gente tinha lá com a geração que a gente tem hoje,
e vai ter aí nos próximos anos, é complicado aí. O nosso caminho não vai ser tão fácil. Talvez para a próxima Copa do Mundo tudo pode acontecer também. Então, Hendrick bem, Estevão bem e tendo alguma sorte, um campeonato curto também a gente pode fazer bem, mas é bom se dar um choque realmente de realidade, a má atuação na Copa América, os maus resultados para a gente se situar onde a gente está e não ficar nessa ilusão que muita gente tem. É triste, é chato, mas faz parte do desenvolvimento. Eu acho que devemos também manter o Dorival, dar esse apoio e vamos ver como a gente sai aí, né, nas eliminatórias. Mas o importante é chegar na próxima Copa bem, aí fazer bem esse ciclo, porque classificar para a Copa com certeza vai, mas a gente tem expectativa muito alta em relação à seleção e não estão conseguindo entregar. Então a gente fica bem frustrado aí nesse ponto, né? Aproveitando agora o que o Luiz Fernando falou, eu venho aqui cravar o futuro. Já vou deixar reservado, editor, se quiser meter esse corte, pode meter esse corte. O Brasil será campeão da próxima Copa e eu vou dizer agora por quê. O Brasil nunca ganha uma Copa quando ele nas eliminatórias vai bem. E o Brasil está um desastre nesse ciclo. O Brasil está um desastre na Copa América. O Brasil será o próximo campeão mundial e isso começou agora depois dessa eliminação para o Uruguai. Podem me cobrar. O Brasil vai ganhar a Copa porque o Brasil só ganha a Copa quando ele tá mal. Da onde eu tirei essa tese? Da minha cabeça. Eu tirei da minha cabeça, mas pode ter certeza que vai acontecer. Por exemplo, como em 2002 o Brasil passou no finalzinho, chegou lá com Ronaldo todo quebrado, desconfiança, e o Brasil foi lá e ganhou. Então, na próxima, o Brasil será o campeão mundial devido a essa tese que eu estou cravando agora. Eu acho que é uma tese bem furada, porque se dependesse do Brasil estar mal ser campeão, então a gente teria ganhado as últimas 4 Copas, pelo menos. 2014, 2018, 2022, talvez 2010. Que Mas, jeito, Nico! As eliminatórias o Brasil passeou em todas. O Tite voava nas eliminatórias. O meu ponto é esse: nas eliminatórias o Brasil tem que estar capenga e nas Copa América também. Porque nas outras o Brasil era campeão da Copa América, o Brasil ia bem nas eliminatórias, passava, chegava em primeiro, a Argentina era. Cara, até alguns anos atrás, Brasil e Argentina a gente sabia que a gente ia ganhar. Agora tem um Brasil e Argentina, a gente não sabe nem se a gente vai empatar do jeito que tá. Com o Uruguai, até os palpites aqui do nosso elenco tava dando a vitória do Uruguai de goleada até. Eu ainda fui pelo lúdico, eu achei que ia dar um empate, o Brasil passava nos pênaltis ainda. Mas eu acho que aí que tá o furo da bala e o Brasil vai melhorar na Copa do Mundo. então, continuando aqui sobre o assunto do Brasil, o Luiz Fernando falou que acha que o Dorival tem que continuar na seleção brasileira. Tu concorda com ele, Luiz Klafke? Cara, eu fiquei um pouco preocupado ontem depois da cena que todo mundo deve ter visto aí, da rodinha pros pênaltis da seleção brasileira. Que o Dorival aparece fora, tá os jogadores fechados, assim, o Dorival fora, erguendo a mão como se ele quisesse falar, e os caras fechados ali. Cara, eu acredito que tem que vir um técnico que tenha peso que influencie nos jogadores. Eu até estava comentando com o Nicolas até tarde, o Nicolas falou que o Brasil tinha que meter as fichas no Guardiola, que o Guardiola era o cara. Mas, cara, para mim, um cara que tá no mercado que resolveria era o Klopp, um cara mais sanguíneo, sabe? Eu acho que o Dorival não tem esse peso para, como é que eu vou dizer, para influenciar os jogadores, para eles escutarem a voz do Dorival, porque o Dorival é um treinador brasileiro, daqui no Brasil ele vai bem e tal, mas nos clubes. Mas um cara de nível dos jogadores, assim, nível Europa, eu acho que o Klopp seria o ideal nesse momento para a seleção brasileira, até para dar uma injeção de ânimo nessa equipe, que parece que não tem sangue. E tu, Luiz Fernando, tu concorda que poderia vir um treinador talvez estrangeiro para a seleção? Eu concordo, sim, mas acho que poderia ter vindo antes do Dorival. Mas eu acredito que não faz sentido tirar o Dorival agora, direto assim depois da Copa América. Eu acho que tem que dar mais uma chance assim para ele, mas realmente não é o melhor que poderia ser. Não sei também, nunca entendi muito também essa fixação aí no Ancelotti e eu nunca vi ventilarem nomes aí como o Klopp, como
Guardiola, então nunca entendi só Ancelotti, então acho que uma proposta para Klopp e Guardiola eles seria interessante. Mas eu manteria o Dorival, acho que também tirar ele agora, não, ele não é o grande problema, acho, deixa rolar mais um pouco aí de eliminatórias e realmente se não ir bem, quem sabe uma aposta aí no Klopp não, seria uma boa ideia sim. Eu concordo que talvez, até falando com o Luiz, como ele citou, eu acho que tá na hora do Brasil apostar naquele treinador estrangeiro ali. Alguém de fora, porque parece que os jogadores não têm mais aquele respeito por um treinador brasileiro. Não sei se é porque os jogadores estão acostumados com o futebol europeu, ficou muito pouco aqui no futebol brasileiro, e o nível na Europa, querendo ou não, acaba sendo um nível mais alto, mas tá na hora do Brasil apostar. E pra gente ir já pro nosso último assunto do nosso programa de hoje, antes disso eu gostaria de falar sobre quem passa para a final. Argentina ou Canadá e Uruguai ou Colômbia. Quem vocês acham que classifica? Pra mim, eu acho que tá muito nítido que a Argentina vai estar nessa final, porque o Canadá não tem força pra vencer a Argentina, pelo menos eu não vejo essa força, só se for um jogo excelente, perfeito da equipe do Canadá. E Uruguai e Colômbia, eu acho que a Colômbia tá num nível de futebol mais elevado nesse momento, sabe? O Uruguai ali tava com uma campanha boa, venceu os adversários, tudo mais, tá? Chegou, pegou o Brasil, passou nos pênaltis, mas não vi futebol contra o Brasil. Eles estavam mais batendo e esperando acabar para ir para os pênaltis no final do jogo. Até um pouco por causa da expulsão, mas não vi grande futebol. Mas a Colômbia está jogando um futebol muito bom de se olhar. O Rames virou um craque do dia para a noite. Então eu acho que a Argentina e Colômbia. E espero que a Colômbia ganhe. Porque se a Argentina ganhar de novo, vai ficar ruim para nós. Ah, sim, a Argentina com certeza passa aí do Canadá. Uruguai e Colômbia dá um bom jogo, mas acho que a Colômbia tá em melhor fase, melhor futebol apresentado, principalmente pelo Rames. E aí a torcida com certeza é contra a Argentina, mas acho que a lógica, né, e o favoritismo é da Argentina, mas torcida contra aí porque são nossos rivais aí, já estão super bem, a gente mal, então a torcida seria para uma Colômbia, Uruguai. Acho que a Colômbia tem grandes chances. Eu acho que dá. A Argentina passa tranquilamente pelo Canadá. Acho que inclusive ganha, passa goleando o Canadá. E Uruguai ou Colômbia, eu vou com um palpite um pouquinho diferente dos meus colegas. Eu acho que o Uruguai vai acabar classificando. E na final vai ser um jogo de duas seleções que estão sem. Até ontem o Uruguai estava 100% na competição, então eu acho que vai acabar dando a Argentina ainda numa suposta final entre Argentina e Uruguai, mas eu acho que vai dar Argentina e Uruguai na final. Mas pra gente seguir, e pra você Mas que contra. Só um detalhe, Nicolas. Mas contra Panamá, Estados Unidos e Bolívia, mas daí até o Inter desempenha. Quer dizer, o Inter não, porque o Inter não ganha time ruim, né? Mas contra Panamá, Estados Unidos e Bolívia, mas aí fica tranquilo. o Inter atualmente não tá ganhando nem de time ruim, né? Imagina dos time bom. Nunca ganhou, né? Time ruim o Inter nunca ganha. Nunca. Então, pra gente seguir, pra você que quer comprar aquela camisa da sua seleção favorita, você que é fã de futebol, está procurando aquela camisa daquela sua seleção favorita e não encontra em lugar nenhum, ou então busca aquele agasalho do seu time de coração, mas na loja do clube está muito caro, chegou agora o Open House Soccer. Aqui você encontra camisas de times europeus e sul-americanos, produtos das principais ligas esportivas americanas e produtos da Fórmula 1 por um preço justo e que cabe no seu bolso. Tudo que você procura de material esportivo você encontra aqui. Então, agora, para a gente chegar no nosso assunto final, vamos falar agora então de Brasileirão. Nessa semana nós tivemos duas rodadas do Campeonato Brasileiro e os resultados foram esses. Lá na segunda-feira ainda tivemos o fechamento da 13ª rodada, Palmeiras acabou vencendo o Corinthians por 2-0. Inclusive, boatos que os nossos integrantes não estão aqui por conta desse jogo. E já lá Que lapada seca. já pela 14ª rodada nós tivemos Cuiabá 1, Botafogo 2, Criciúma 1, Cruzeiro 0, Vasco 2, Fortaleza 0, Red Bull Bragantino 3, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 1, São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, Flamengo 4, Bahia 2, Juventude 0, Grêmio 2, Palmeiras 2, Fluminense 1, Internacional 1, Corinthians 3, Vitória 2. E na 15ª rodada que acabou hoje, no momento que a gente está gravando o programa no domingo, foi assim: São Paulo 2, Red Bull Bragantino 0, Flamengo 1, Cuiabá 1, Juventude 3, Grêmio 0,
Fortaleza 1, Fluminense 0. Cruzeiro 3, Corinthians 0. Internacional 1, Vasco 2. Vitória 2, Criciúma 1. Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 2. Palmeiras 2, Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. A tabela então ficou dessa forma. Flamengo é o primeiro com 31 pontos, o Palmeiras é o segundo com 30 pontos. Palmeiras é também com 30 pontos, é o terceiro, mas o Botafogo tem saldo de gols melhor. O São Paulo é o quarto com 27 pontos. O quinto é o Bahia, também com 27 pontos, mas o saldo de gols do São Paulo é melhor. O Atlético Paranaense é o sexto com 25 pontos. Em sétimo nós temos o Cruzeiro com 23 pontos. Oitavo, Fortaleza com 23 pontos. Mas também acaba ficando atrás por conta do número de vitórias. O Cruzeiro tem uma vitória a mais que Fortaleza. O Red Bull Bragantino é o nono com 22 pontos. O Internacional é o décimo com 19 pontos. O 11º é o Juventude com 19 pontos. O 12º é o Atlético Mineiro com 18 pontos. Em 13º nós temos o Vasco com 17 pontos. 14º, Criciúma com 16 pontos. 15º, Vitória com 15 pontos. 16º, Cuiabá com 14 pontos. E abrindo o Z4 a gente tem Corinthians com 12 pontos. Grêmio com 11 pontos. E Atlético Goianiense com 11 pontos. E o Fluminense apenas com 7 pontos. É o lanterna da competição. Então, agora com base nos jogos dessa semana e principalmente na tabela, gostaria que vocês analisassem essa briga pelo topo da tabela e os desempenhos de Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e o Bahia ali. Quem vocês acham que nesse momento tá melhor? Quem vocês acham que vai brigar pelo título até o final dessas 5 equipes? Agora temos uma competição um pouco mais definida, né? Que Flamengo, Botafogo e Palmeiras deram uma leve disparadinha, né? Abriram 3 pontos dos outros, né? O Flamengo abriu 4 pontos, né? Esses três, eu acho que, cara, acho que vão brigar mesmo. O Botafogo brigou no passado, acho que aprendeu a lição, né? Provavelmente, com tudo que aconteceu, acho que vai se manter um pouco mais estável agora. De Flamengo e Palmeiras é o que a gente já sabe, né? Que são os clubes que têm um dos melhores elencos do Brasil, os melhores técnicos, porque Tite e Abel Ferreira estão em outro patamar no Brasil. Então, acho que essas 3 equipes aí que vão alinhar agora. Eu acredito que essas 3 que vão seguir brigando por cima. Eu também acredito nisso. Depende também muito aí de como vai ser a Libertadores também, então de poupar time e dar preferência na Libertadores pode mudar algumas coisas, né? Mas Flamengo, Botafogo, Palmeiras, candidatos aí a título pelos elencos aí que tem, pelo futebol apresentado. Flamengo e Palmeiras aí com vantagens, né? E em relação à recuperação do Vasco, vocês acham que a equipe tem futebol para brigar na primeira parte da tabela ali entre os 10? Ou o Vasco é isso que tá por ali entre o 12º, 17º, talvez brigar para cair até o final do campeonato? Como vocês veem o Vasco depois dessa sequência que acabou tendo? Futebol o Vasco não tem, né? O Vasco ganhou porque era contra o Inter. E o Inter gosta de ressuscitar um morto, mas o Vasco, se ele chegar a 10º lugar, já é muita coisa pro Vasco esse ano. Porque, cara, nesse jogo de hoje do Inter, meu Deus do céu. O Inter, cara, como consegue? Que o Vasco é ruim, cara. O Vasco é complicado. Meu chapéu. Eu até tenho um pouco de simpatia pelo Vasco. Não, eu acho que, tanto ver ele sofrendo aí esses últimos anos, eu tenho uma simpatia. Até não fiquei tão bravo. Mas, cara, o Vasco não tem muito futebol para ser muito acima do que ele vem apresentando. Eu acho o Vasco complicado, candidato a rebaixamento ou a se manter, mas reflete também, né, a má administração, dívidas, questões financeiras, aí a SAF que não deu certo, que eu confesso também que eu nem entendi em que pé que tá nessa situação aí da 777, que ia sair, não ia sair, aí o Pedrinho tá lá tentando apagar o incêndio. Não sei também porque também acabaram contratando técnico por pouco tempo. É bem complicado a situação do Vasco, tanto em jogador como aí de clima, de ambiente. Já vem há um tempo e não sei como eles podem sair dessa e voltar à grandeza que eles tinham. Mas tem chance de cair, tem chance de se salvar. No passado se salvou na última rodada, então vamos ver o que acontece. Mas eu tenho fé assim no trabalho assim do Pedrinho, na dedicação dele, na preocupação que ele tem com o Vasco e também na torcida que o Vasco tem, que consegue apoiar, e eles conseguem talvez fazer algum milagre aí, mas
é ou cair ou não cair. Não vejo também grandes aspirações aí no brasileiro pro Vasco, né? Eu acho que o Vasco também, ali, pra brigar entre os 10 ainda é muito difícil. Acho que o Vasco talvez consiga uma Sul-Americana, mas é um timezinho bem complicado. E agora, pra gente falar em relação ao Z4 e aos desempenhos de Corinthians, Grêmio e Fluminense, eu gostaria da opinião de vocês, se ainda é possível essas equipes se recuperarem no campeonato e qual o principal desafio para elas para tentar sair do Z4. Começando então pelo nosso convidado, já que o Fluminense, que é um dos rivais, está por ali. O que que tu tem a dizer sobre essas três equipes, Luiz? Tá, sobre o Fluminense eu acho difícil sair dessa, mas também até como eu falei no começo do programa, eu lembro em 2009 eles estão numa situação complicada de sair, conseguiram sair, então não dá para desacreditar também, não dá para dar como certa essa queda, né? Porque como eles falam, eles têm o time de guerreiros, em 2009 eles conseguiram, mas esse ano talvez seja difícil sair dessa. É complicado você ver um time com campeão, toca da Libertadores caindo, né, no ano seguinte, mas acho que até seria também justo aí para o futebol essa queda do Fluminense para eles pagarem a Série B que eles estão devendo aí. E Corinthians ainda dá para sair, mas é uma situação delicada também, um time também não muito bom, hoje perdeu do Cruzeiro, então vai ser complicado até o final. O Grêmio tá com 2 jogos a menos, então eu acho que a gente tem que esperar ficar com o mesmo número de jogos aí para ver o que acontece, mas é um time melhor que Corinthians e Fluminense também, então acho que menos chances aí de cair, né, do Grêmio em comparação com esses dois. Ah, meu nobre mediador, chegamos na parte boa do programa, falar sobre a zona de rebaixamento. Esse é meu alívio do dia. Tu Nossa, não como o dia ia começa ser de gracinha, maravilhoso se o tá? Inter não tivesse jogado. Como meu dia Tu ia não ser começa maravilhoso de se o Inter não tivesse gracinha. jogado hoje. Mas assim, ó, falando agora sobre quem irá cair. Eu acho que desses três, dois vão cair. Eu acho que esse ano dois grandes caem. Espero, com todas as forças, que seja o Grêmio. Mas o Grêmio é o que tem mais chance de sair, eu acho, porque tem jogos a menos e tudo mais. Vai voltar para casa daqui uns dias. Espero que piore bastante até lá, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que dois vão cair. O Fluminense, cara, eu achava que ele ia dar a volta mais rápido. O Fluminense conseguiu pontuar contra o Inter, né? Porque é o Inter. Sempre ajuda os mortos. É impressionante. Mas o Fluminense não ganha de ninguém, cara. Eu não vejo muita perspectiva se não contratar. Tá certo, o Thiago Silva vai entrar daqui uns dias, vai dar uma melhorada, vai dar talvez uma incentivada, uma injeção de ânimo, né? Que os experientes tendem a ficar um pouco mais, vamos dizer, não digo confortável, mas eles tendem a ter mais força nesse momento do que se fosse só gurizada. Então acho que o Fluminense, talvez, se contratar, tem uma chance de dar uma erguida. O Corinthians eu já acho que é o mais complicado de todos, apesar de ser o que tem mais pontos no momento. A situação do Corinthians é fora de campo, é muito complicada. Os nossos colegas aí, ó, nem conseguiram participar hoje do programa. Não sei se foi pela derrota no clássico, talvez até porque o Corinthians ganhou um jogo no meio da semana, acho que eles ficaram tão faceiros, sei lá, devem ter saído pelados pelas ruas de São Paulo comemorando e ficaram doentes, não sei, fica no ar aí o que aconteceu, mas a situação do Corinthians eu acho que é a mais complicada. Eu acredito que o Corinthians vai cair. Só se mudar muita coisa daqui para frente. Como eu acho, então, o Grêmio eu acho que tem chance de escapar ainda, por ter jogos a menos e tudo mais, pode se alinhar. Mas tá bem complicada a situação para esses três. Eu acho que dois caem esse ano. Já nesse final de semana também, pra gente continuar ainda no assunto Brasileirão, a gente teve uma informação saindo do Globo Esporte sobre uma possível troca entre o Dudu e o Gabigol. Qual a opinião de vocês sobre essa troca, principalmente do Luiz Fernando, que é flamenguista? Gostaria dessa troca do Gabigol pelo Dudu? Ou prefere que o Gabigol continue no Flamengo? Essa notícia saiu, né? Pelo menos eu vi agora domingo à tarde. E eu acho que o Gabigol realmente está de saída, né, do Flamengo, de um jeito ou de outro. Tá para o fim aí desse ciclo, né? Então ele também já não vinha bem há um tempo. E o episódio aí da camisa do Corinthians desgastou bastante. Eu sou do tipo torcedor, eu não chego a ficar completamente chateado e irritado com uma situação dessa. E
porque eu acho que também foi alguém ali do ciclo dele que vazou, então muito estranho tudo que aconteceu, mas ele não tem ninguém ali do lado dele para falar que pegava mal, como é que foi, o jeito que também que ele primeiro negou, falou que era montagem, ele depois teve que assumir, então foi uma situação realmente complicada aí, de perder a camisa 10 também. E para mim ele não perde a idolatria, né? Então, porque também ele foi responsável aí na Libertadores 2019, ele fez os 2 gols no final do jogo. Na Libertadores 2022 ele também fez o gol. Ele sempre mostrou que queria jogar no Flamengo, que deu o melhor aí dele, mas realmente não tá rendendo e também não tem mais clima para continuar. E até pela posição dele, o Pedro tá bem consolidado lá. E então a saída dele é iminente aí. O Palmeiras vem com esse interesse, então acho que cairia bem no Palmeiras. Acho que o Novos Ares para ele tem potencial para jogar bem e iria ir bem para o Palmeiras. Agora apareceu essa ideia do Dudu vir para o Flamengo, também porque é outro que criou um mal-estar lá no Palmeiras. Não sei se chegou a ter culpa dele, mas foi muito estranho como aconteceu o Cruzeiro anunciar sem ter assinado, né? Então ficou ruim para ele lá no Palmeiras, principalmente com a Leila, que depois a Leila falou que realmente ele estava negociado, mas depois ele continuou. Então ele ainda é um bom jogador, tá voltando de lesão, pode fazer coisas boas aí pelo Palmeiras, mas está com uma situação mais delicada lá. Então também o Palmeiras pegando o Gabigol e vindo o Dudu, acho que seria uma troca boa aí para os dois lados. Para o Flamengo, o Dudu não seria também o que a gente precisa no momento, a solução dos problemas, e porque é um setor que já está bem, com bastante gente, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, mas é um jogador de qualidade, de experiência também, raçudo também, ele tem essa parte de guerreiro, essa parte que identifica bastante com o Flamengo. Seriam novos ares, uma situação bem que nunca imaginado o Dudu no Flamengo, é uma coisa que foge aí do imaginário aí de todo mundo. Mas com certeza o Gabigol vai sair de alguma forma e é bom ele sair agora pela porta da frente, assim, né? Sem muitos problemas e todo mundo sabendo reconhecer o ídolo aí que ele foi, tudo que ele representa pra gente. Então eu sou muito grato aí ao Gabigol, mas acho que o ciclo dele realmente se encerrou e a chegada do Dudu seria uma aposta também, porque é um jogador caro também e poderia não dar certo, mas acho que não tem por que não tentar, né, essa situação. Eu sou bastante favorável a essa troca, a chegada do Dudu. Acho que tem bastante potencial aí para jogar no Flamengo. Então estou ansioso aí para ver como vai se desenhar isso aí e sou favorável a essa troca sim. Eu acho que essa troca vai ser muito boa pro Palmeiras, na verdade. Pro Flamengo, tá, talvez seja boa, porque o Dudu tem 32 anos ainda, mas tá vindo de uma lesão grave, né? Então não sei como ele vai voltar, como vai desempenhar. Mas o Gabigol tem 27 anos, cara. A gente se acostumou a ver ele jogando desde muito cedo, então a gente acha que ele tem mais idade, porque faz muito tempo que ele tá jogando no Brasil. Só que com 27 anos, eu acho que ele tem muita coisa para jogar ainda. Eu acho que ele pode ajudar muito. Está certo que o extracampo dele é um pouco complicado. Ele é um cara, vamos dizer, meio marrento, um cara que tem uma personalidade forte. Mas, cara, se ele encaixar no Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar muita coisa. Porque eu acredito que se o Abel Ferreira ficar no Palmeiras, ele vai conseguir colocar o Gabigol nos eixos. E aí, cara, que ataque vai ficar o Palmeiras. Eu acho que pro Palmeiras vai ser uma baita troca. Vai se livrar de um salário altíssimo que o Dudu tem lá. Apesar que o Gabigol também ele deve ganhar bastante, né? Mas eu acho que pro Palmeiras vai ser uma troca maravilhosa essa. Porque os dois tiveram o ciclo encerrado já. O Gabigol até devia ter saído antes, porque ele se queimou bastante. Ele teve aquelas treta com o Zico, que ele se achava maior que o Zico, né? Aquela postagem que teve no Instagram e tudo mais e tal. Aí depois com a camisa do Corinthians. Então, tipo, já tava complicado pro Gabigol. Devia ter saído antes. Mas eu acho que é uma ótima troca. Pro Palmeiras vai ser uma baita aquisição. E daí o Flamengo, se o Dudu voltar a desempenhar, também vai ser uma boa troca. Mas, né, fica essa incógnita, né? Se o Dudu vai voltar a ser o Dudu que era antes, ou se essa lesão grave aí vai influenciar muito no restante da carreira dele. Então, para a gente ir fechando o nosso programa, eu gostaria
te pedir se vocês têm mais alguma coisa para destacar, alguma coisa sobre o Campeonato Brasileiro, ou até sobre os outros assuntos comentados de hoje. Pra mim, olha, o que eu vou dizer? Pra mim fica o meu desabafo agora, né? Porque como eu odeio o Esporte Clube Internacional. Ele não consegue te dar um dia completo de alegria. É impressionante. O Grêmio tomou 3-0 do Juventude, a filial do Grêmio, que sempre perde pro Grêmio. O Juventude foi lá e colocou 3 no Grêmio e podia ter sido muito mais. Foi uma vergonha o jogo. Aí vai lá o Corinthians, dos nossos amigos de elenco aqui, toma 3-0 do Cruzeiro. O episódio 006 ia ser o melhor da história do Achismos da Bola. Tinha tudo para ser perfeito. Eu até comentei num grupo que eu participo ali com torcedores do Inter que o Inter não precisava jogar hoje. Porque era visto que o Inter ia estragar essa noite perfeita. Aí o Inter vai lá e consegue perder pro Vasco, que não tinha ganhado de ninguém fora de casa. O Vasco não tinha uma vitória fora de casa. O Inter consegue tomar 2 gols do Vasco e perde o jogo de 2-1. O Internacional é sem explicação. É sem explicação o que o Inter proporciona. Na volta do Beira-Rio, mais de 33 mil pessoas, festa na chegada, alegria, voltou ao Beira-Rio depois de toda a catástrofe que teve no Rio Grande do Sul. Aí o Inter vai lá e perde. É impressionante. O Internacional, ele odeia o seu torcedor. Eu falando aqui só para acrescentar, o Estevão, né, uma boa surpresa, uma boa revelação. Parece que fez um gol Craque, bem hein? bonito, parece que fez um gol bonito, né, hoje contra o Bahia, não cheguei a ver, mas vi aqui a notícia. E outro fato também lamentável, né, que aconteceu aí no Cruzeiro e Corinthians, o presidente do Corinthians se envolveu numa briga com um torcedor comum aí do Cruzeiro, então parece que deu um soco, teve provocação do torcedor do Cruzeiro, mas o presidente deu um soco, né, no torcedor, então ele é o presidente, ele não pode fazer esse tipo aí de coisa. E então esse foi um outro destaque aí que vai dar o que falar também aí esses dias, né? E aí outro destaque também fica aí por conta aí da Copa do Brasil, Operário e Grêmio, acho que no domingo, né, em Caxias, aí o Nicolas pode até confirmar, acho que um confronto aí que os dois times têm chances aí de classificar, e eu como tive essa experiência assim no Operário, tô bastante aí na torcida aí pro Operário conseguir fazer isso. Já tá num feito histórico aí de tá na terceira fase da Copa do Brasil, então já é a primeira vez, e se conseguir ainda passar do Grêmio, o pessoal de Ponta Grossa gostaria bastante. A cidade faria bastante festa, né? Então, até quando eles ganharam do Santos, já foi uma grande festa. Então, imagina passar aí do Grêmio. Então, vamos ver como se desenha aí esse confronto, que pode decidir bastante coisa para o Grêmio também no ano, né? Então, o Grêmio também deve estar com bastante expectativa para passar na Copa do Brasil. É um time que tem bastante tradição no campeonato, então a expectativa da semana fica por conta aí dessa decisão de Copa do Brasil que foi adiada aí por conta aí das tragédias no Rio Grande do Sul, e também vai ter o jogo do Inter e Juventude aí pela Copa do Brasil. Então esses são os meus destaques finais aí. Só mais uma coisa para acrescentar também. Hoje no jogo do Inter, o René, lateral, contestadíssimo pela minha pessoa, ele sofreu um trauma na cabeça, né? Ele ficou bem, como é que eu posso dizer? Ele tomou uma cabeçada e ele meio que ficou desacordado, meio confuso, não sei bem o termo que os médicos utilizaram, e acabou caindo no campo. E tem até uma cena bem forte que tá rolando nas redes sociais do médico segurando a cabeça dele e com a cara toda ensanguentada. A princípio ele está bem, ele vai passar em observação, né, nesse domingo lá, porque foi um trauma muito forte, ele saiu da ambulância do campo, mas a princípio ele está bem, então mandar todas as energias positivas aí pro lateral colorado que passou por maus bocados hoje aí, uma cabeçada com o jogador do Vasco. Eu gostaria, só o destaque final fica por conta da nossa equipe. A gente fez várias brincadeiras sobre o Kleber e o Gabriel não estar no programa deste gravado no domingo, mas o Gabriel, infelizmente, tá com uma gripe forte, acabou até sendo hospitalizado. Desejo umas melhoras, espero que quando esse programa ir ao ar ele já esteja bem. A princípio, na segunda-feira, ele vai já
já teria ganho alta. Então, estaremos aqui também na torcida, tanto pelo René quanto pelo Gabriel se recuperar. E assim como o Gabriel não esteve, o Kleber, esse já não é por conta de motivos de saúde, acabou tendo que fazer uma viagem. Então, por conta disso, tanto o Gabriel quanto o Kleber não puderam estar presentes com a gente hoje. Eu também gostaria de agradecer ao Luiz Fernando, que aceitou o nosso convite para participar do programa. Era para estar hoje eu, ele, o Gabriel, mas como o Gabriel ficou doente, o Luiz acabou sendo extremamente importante para colaborar com nós nessa gravação de hoje. Muito obrigado, Luiz. Não, obrigado a vocês aí pela oportunidade, pelo papo. Muito bom aí a nossa conversa aí, fazendo os nossos achismos aí, sempre com bastante conhecimento, né? Bastante experiência envolvida e foi muito bom ter participado. Gostei bastante aí de bater papo aí com vocês e de fazer parte do programa, e fico à disposição aí quando precisarem, a gente faz essa resenha aqui. Com certeza, fica o convite para uma próxima. Queria também agradecer o Luiz Klaff, que está aqui com a gente toda semana, fazendo hoje mais uma mediação, colaborando na participação tanto do Luiz quanto no restante do programa. Muito obrigado também ao Luiz. Queria também agradecer aos nossos patrocinadores por fazerem isso daqui estar acontecendo, tanto a Open House Soccer quanto a Felipete Lanches. Também agradecer a todos que estiveram presentes assistindo a gente durante todo o nosso programa, e acompanhe Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal do YouTube. Você também pode acompanhar Achismos da Bola pelo Instagram ou então pelo TikTok e ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima! Acompanhe o Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o Achismos da Bola pelo Instagram e ficar por dentro de todas as novidades.